Uma alimentação adequada na infância é essencial para o desenvolvimento físico e mental das crianças. A questão passa também por outros aspectos que determinam a relação com a comida, como a maior participação dos pais, dando o exemplo ao também consumirem alimentos saudáveis. Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a nutricionista Adriana Maria da Silva, da clínica Por Elas. Tudo bem, Adriana? Obrigado pela presença. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Por que então a alimentação ela é tão importante nessa fase, na infância? Porque a criança está em desenvolvimento, né? Então, ficar atento a isso é muito importante. A gente até fala para um jovem saudável, um adulto saudável e, sucessivamente, um idoso. Esses hábitos alimentares, eles são realmente formados nessa fase, logo no começo da vida? O que os pais devem oferecer de alimento para as crianças? O que deve ser evitado? A partir de que idade os pais devem começar a se preocupar com isso? A Organização Mundial da Saúde nos pede para estar sempre orientando que o leite materno até os 6 meses, né? Depois a introdução das frutas e quando tiver a fase assim, de 1 ano, que ele tenha acesso a mais alimentos, evitar os industrializados. Sim, a criança está liberada para comer de tudo, mas tem que ter esse cuidado com Exatamente. Os alimentos industrializados acabam afetando na qualidade dessa criança, né, por não ser saudável. E uma questão que é cada vez mais difícil, né, com uma oferta tão grande de produtos que a gente tem, né? E não só no âmbito familiar, né, a criança está exposta à sociedade, na sua vida social, então a gente sempre fala que a educação nutricional parte realmente da família, do cuidado, um olhar diferenciado para essa criança, né? Ela pode ter acesso quando começar a ter esse convívio maior externo, mas se ela tiver uma boa base, ela vai estar mais preparada. E a gente sabe que as crianças, elas imitam muito os pais, né? Quer dizer, os pais têm que dar o exemplo. É uma situação também difícil, né? Hoje em dia, muitas vezes, os pais também têm que fazer essa adequação de começar a comer comidas saudáveis para dar justamente esse exemplo para os filhos. Sim, com certeza, né? O âmbito familiar, ele é a base de tudo para a criança. Então, se os pais puderem estar ofertando isso, seja em alguns momentos, que não o dia inteiro que eles trabalham fora, tudo, então, se 1 ou 2 refeições os pais puderem estar fazendo com essa criança, está incentivando, introduzindo alimentos saudáveis, com certeza ele vai adquirir esse hábito saudável. Quer dizer, tem essa importância que vai além do que comer, né? É todo quase um ritual, tem que ter horários estabelecidos, a criança tem que estar concentrada ali na hora da alimentação, não pode se distrair também, hoje em dia se distrai muito fácil com TV, celular, tablet, enfim, isso também é muito importante, né? Extremamente importante. Na hora da alimentação, seja com os pais ou com as pessoas que cuidam das crianças, né? Elas devem estar focadas naquele momento prazeroso, porque o ato de comer é um ato prazeroso. E ela está descobrindo os sabores, então ter um adulto ali do lado, mostrando, incentivando, falando do sabor, da textura, do olfato, então ela vai descobrir, né, o quanto aquilo é saboroso, o quanto ela pode estar trazendo até para os outros coleguinhas ou âmbito familiar. A gente sabe que é difícil hoje em dia acompanhar todas as refeições junto com os filhos, né? Mas dá para ponderar isso também. Se conseguir pelo menos uma refeição no dia, tá ali junto, já é benéfico. Com certeza. A gente fala que o pai ou a mãe, às vezes a criança fica com um avô ou avó, se ele tiver esse cuidado, né, de estar mostrando para essa criança o quanto é importante aquele momento, aquela criança ela vai criar a partir daquele momento uma cultura alimentar de hábitos saudáveis, né? A gente se depara em alguns momentos atendendo mães no consultório que a criança, a mamãe fala que ela não come e ela fala que come. Então, como você tem como referência o adulto, então o ideal, como é o início da vida alimentar dessa criança, ela ter os alimentos adequados. E a gente tem esse problema de 2 extremos, né? Crianças que não comem, tem aquelas crianças que também exageram, com certeza, né? E também a criança mais cheinha, que está às vezes gordinha, isso não quer dizer que não é sinal de saúde, né? Também. Não, temos que considerar os fatores genéticos, né, e hereditários,
Então, a criança que vai ao convívio da escola, às vezes a mãe tem um hábito saudável, mas às vezes ela está no âmbito externo, outras crianças oferecem alimentos e não dá para ser tão rigoroso assim com criança, né? Eu acho que o pai e a mãe ele tem a responsabilidade de informar o que é bom, né? Vamos falar numa colocação simples, uma coisa simples, saborosa e saudável, o que não é legal. Eu sempre oriento que o ideal, se você tiver tempo de ir com seu filho numa feira, para ele descobrir, né, alguns alimentos, como que eles vêm, como que é o processo natural dele, né? Porque tem crianças que nem sabem como que é. Muitas, quer dizer, despertar a curiosidade dessas crianças, né? Que hoje muitas vezes comem ali já o produto industrializado, nem sabe direito qual a origem desse alimento. Né? Exatamente. A questão da escola, perdão, também é complicado. A gente não tem muito controle ali, não sabe o que o filho está comendo na escola. Como lidar com essa questão? É a orientação mesmo de casa, né? Porque a gente não tem como frear o próximo. Então, dar a responsabilidade para a criança desde pequeno que aquilo que é saudável, que aquilo que vai fazer bem, que aquilo que vai evitar doenças futuras para ele, né? Como a gente mencionou aqui, a obesidade, a diabetes, a hipertensão. Tem uma epidemia, na verdade, né, relacionada a essas doenças por maus hábitos alimentares. Tá certo. Queria agradecer demais, então, a participação da nutricionista Adriana Maria da Silva, da Clínica Por Elas, conversando um pouquinho com a gente hoje sobre essa importância de uma alimentação saudável na infância. Adriana, muito obrigado. Obrigada a você.